Fala pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula do Photoshop para quem não conhece. Na aula passada a gente falou coisas bem básicas, como o Photoshop ele entende uma imagem, que ele trabalha, na verdade, com pixels. A gente aprendeu a abrir um documento e hoje a gente vai aprender a usar a ferramenta Mover, a ferramenta Zoom e a ferramenta Mão. A gente vai ver os conceitos de camadas. E também a gente vai ver alguns ajustes e preenchimentos de camadas, beleza? Vamos lá. Bom, o seu Photoshop ele pode abrir dessa maneira, com várias abas, um pouco confuso, mas vamos lá. Eu não mostrei na última aula, mas vou mostrar nessa. A gente vai organizar essa área de trabalho aqui do Photoshop. Tem muita informação e a gente não precisa disso tudo. A gente vem aqui em Janela, ou Window, se o seu tiver em inglês. E a gente vem em área de trabalho ou workspace, tá? Aqui, ele dá diversas presets de área de trabalho, para quem trabalha com 3D, para quem está trabalhando com gráfico web, movimento, pintura e fotografia. A gente trabalha com o padrão essencial. Porém, a gente fecha alguma dessas abas aqui, que elas não são necessárias. Então, como é que a gente faz para fechar essas abas aqui? A gente vem em Janela. E aqui, em Janela, ou Window, tem todas essas abas que estão abertas. Então, esse checkzinho é porque demonstra que elas estão abertas. Então, a gente vai fechando as que a gente não precisa. Por exemplo, bibliotecas. A gente não precisa de biblioteca. Então, a gente fecha. Então, fechou a aba que estava aqui. Vamos em Janela de novo. Saiba mais. A gente não precisa dessa aba. E fechou a aba de Saiba mais. Bom, outra janela que a gente não precisa é essa de propriedades e ajustes. Então, a gente vem aqui em Janela de novo e clica em propriedades. Tá? Bom, fechou de novo. E agora a gente ficou só com esse espaço, só com camadas, cor e essa barra lateral aqui. Se por acaso acontecer, que já aconteceu várias vezes comigo no início, se acontecer de coisas saírem do lugar e você ficar desesperado, confuso, sumiu tal coisa fechou, não consigo mais achar, não tem problema nenhum. Eu sei que isso dá medo no início, mas isso não tem problema. A gente vem aqui em Janela, naquele mesmo menu, área de trabalho, e aqui o Essenciais já está ligado, só que a gente mexeu nele todo. A gente vem aqui em Redefinir Essenciais, ou Reset Essentials, que vai estar no seu Photoshop em inglês. E aí a gente clica aqui. Pronto, redefiniu. Ele redefiniu toda a barra lateral, todas as configurações, só que a gente não precisa desses aqui, de bibliotecas, Saiba mais e propriedades. Então, vamos lá de novo, aqui nas janelas, vamos tirar propriedades, de novo, Saiba mais e bibliotecas. Pronto. E agora, como é que a gente faz para quando o nosso Photoshop abrir, tá desse jeito? A gente vem aqui em Janela, área de trabalho, e a gente vai criar nova área de trabalho. E você bota o seu nome ou um nome que você conseguir identificar logo de cara. Eu vou botar Felipe porque eu trabalho desse jeito. Tá? Botei Felipe, apertei salvar. E aqui, quando eu vier em janela de novo,
vai estar o meu nome aqui, com esse workspace, com essa área de trabalho já definida. Se por acaso fugir alguma coisa do padrão, está desorganizado, fechei sem querer alguma coisa, a gente vem em janela, área de trabalho, redefinir Felipe. Pronto. Beleza? Muito simples, galera. Eu sei que já aconteceu isso comigo no início. Eu fiquei desesperado e fechava, abria o programa. Era uma confusão, mas com essa dica você vai conseguir se organizar e entender bem melhor a área de trabalho, tá? Bom, o próximo passo. Eu vou abrir uma foto. Como é que a gente importa uma foto para cá? Eu vou aqui na minha pasta, vou pegar uma foto, vou clicar com o botão direito e vou arrastar ela para dentro do Photoshop. Espera um pouco. Vai carregar a foto. E quando ela carregar, ela vai aparecer essas duas opções de bloquear ou aceitar. E aí você aceita a foto. Pronto, ela importou dessa maneira. Bom, vamos lá. Vamos para a primeira ferramenta. A ferramenta de mover. Ela, pelo nome, já é bem simples de entender. Você pode selecionar a ferramenta vindo aqui nessa barra lateral da esquerda ou simplesmente apertando a tecla de atalho letra V. Quando você aperta a letra V, ela já seleciona essa ferramenta. E aí você pode já mover qualquer imagem, qualquer camada dentro da sua tela. Então ela serve basicamente para isso, tá? Ela também, quando você seleciona ela te dá essa opção de você mudar o tamanho da figura. Então, você, através dessas setinhas que aparecem aqui nas bordas da foto, você consegue diminuir ou aumentar o tamanho da imagem, tá? Quando você faz isso, ele pede para confirmar de novo. Se você negar, ele volta ao estado que estava. Só que se você aceitar, ele confirma a sua modificação. Beleza? Mas como eu não quero isso, eu apertei para voltar. Bom, outra ferramenta que é bem útil é a lupa. A lupa ela serve para a gente dar o zoom na imagem, na nossa tela. E clicando com o botão direito, a gente consegue ir direcionando o zoom para onde a gente quer. Então, você aponta para onde você quer, que deu o zoom, e vai clicando. Ah, agora foi demais. Como é que eu volto? Eu clico e arrasto para a esquerda. Quando eu arrasto para a esquerda, ele diminui a figura, tá vendo? Então, da mesma forma que você para a esquerda diminui, para a direita você aproxima. Então, ó, se eu quero aproximar, eu faço isso no óculos dele aqui. Então, para a esquerda eu diminuo, para a direita eu aproximo. Outra forma, tem mais duas formas de fazer isso. Essa foi a primeira, mas tem mais duas. Como é que eu faço para aproximar, dar o zoom sem acessar a ferramenta lupa? Eu venho aqui na ferramenta de Control. Eu posso estar com qualquer outra ferramenta. Eu venho na ferramenta a tecla de atalho Alt, na verdade, não é Ctrl, é Alt. Pressiono ela e com o scroll do mouse eu rolo o scroll do mouse para frente, dando o zoom na imagem. E aí vou rolando para frente, segurando a tecla Alt. Quando eu quiser tirar o zoom, eu só segurando o Alt, rolo o scroll para baixo. Tá? A terceira forma de fazer isso é a seção da tecla de atalho Ctrl+. Então, você aperta o Ctrl,
no seu teclado, ou Command, se você estiver no Mac. Você aperta Ctrl e vai apertando a tecla mais. Ó, a tecla mais, ela vai dando um zoom, e a menos, ela tira o zoom. Tudo isso segurando o Ctrl. Segura o Ctrl e aperta. Se você tiver com um zoom na imagem e quiser voltar à visualização inteira, é só apertar Ctrl 0. Ela volta para o tamanho cheio de tela. Beleza? Agora vamos para uma ferramenta, a ferramenta mão. O que ela serve? Vamos dar um zoom aqui na imagem? Vamos supor que a gente quer passear pela imagem sem mover ela. Então, a gente acessa a ferramenta mão, o atalho ela é H, e a gente vem aqui, ó, e move a tela. Tá vendo que, deixa eu dar um zoom, tirar o zoom, eu não mexo na imagem, eu mexo só na visualização da tela. É diferente de eu fazer isso aqui, ó. Tá? Então, apertei H, que é a tecla de atalho, e mexi na visualização dela. Outra forma de eu fazer isso, sem apertar a tecla H, estou com um zoom aqui, eu posso apertar a barra de espaço, ela já seleciona diretamente a mãozinha, tá vendo? Ela troca o cursor dela. E aí você clica com o botão direito e arrasta a figura. E você vai conseguir mover a visualização da sua tela. Você não move a imagem, você move a visualização. Tá? Para voltar, Ctrl 0. E é isso. Bom, a gente já passou por essas ferramentas básicas e agora eu vou mostrar um conceito de camadas. Esse conceito, essa janela que fica aqui, elas são as janelas das camadas e eu vou explicar melhor o que é isso, tá? Vamos dar uma olhada aqui nessa figura. Pronto. Aqui. Camada, a gente trabalha com camada no Photoshop como se fossem várias folhas de papéis sobrepostas umas às outras. Aqui seria a camada 1, a camada 2 e aqui a camada 3. Tá? É como se fosse um corte e colagem que quando você tira a folha de cima, você vê a folha de baixo. Isso é bem intuitivo. Ou seja, se eu tirasse essa camada, a primeira camada, eu veria a segunda, e se eu tirasse a segunda, eu veria a terceira. Bem tranquilo esse conceito. E é assim que o Photoshop funciona. Ele funciona como camadas. Tá? Então vamos lá, vamos voltar para cá. Para a nossa tela. Aqui a gente tem duas camadas já. A gente tem uma camada em branco e uma camada que é a foto. Vamos passar um pouco aqui, focar nesse lado direito, nesse menu das camadas, e vamos aprender mais um pouco aqui. Bom, o primeiro é que eu consigo arrastar as camadas. Ou seja, eu consigo mover a camada selecionando ela. Como é que eu sei que ela está selecionada? Ela fica com esse quadradinho mais claro aqui, ó, com esse retângulo, na verdade, mais claro. Se eu quiser selecionar a camada branca, que está de baixo, eu clicaria nela e arrasto. Vocês puderam ver que lá embaixo aparece esse quadriculado. O que significa isso? Significa que não tem nada. Que embaixo não tem nada, está transparente. Por isso que ele aparece esse quadradinho. Tá? E você consegue mover. Se eu pegar a camada aqui de cima da foto, mover totalmente para o lado, eu consigo ver as camadas de baixo. Tá? Vou voltar a camada aqui para o lugar. Voltei a camada de cima para onde estava.
Tudo isso com a ferramenta Mover, tá? E aqui, vamos entender melhor. Eu consigo criar novas camadas, acima ou abaixo uma das outras, tá? Para criar uma nova camada, você clica aqui nesse maisinho, criar uma nova camada. E aí você vai criando, ó, tá vendo que vai criando várias camadas, uma em cima da outra? E elas estão com esses quadradinhos branco e preto, porque elas estão sem nada. Elas estão transparentes. Então, por isso que não muda a minha visualização aqui. Eu posso criar quantas camadas eu quiser. Como é que eu faço para deletar a camada se eu quiser? Eu clico nela e clico na lixeira aqui. Vai aparecer um aviso para saber se eu tenho certeza, se eu quero excluir. Eu aperto sim e excluo. Uma outra forma de fazer isso é só apertando Delete em cima da camada que você selecionou. Porém, a diferença é que apertando o Delete, ele não aparece o aviso para confirmar. E aí, você deleta direto. Então, eu vou apertando Delete, 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 vou deletando as camadas, tá? Vamos supor que eu deletei uma sem querer. Nossa, não era para ter deletado. Você aperta a tecla Ctrl e Z, que aí você volta à ação anterior, tá? Beleza. Outra possibilidade que a gente tem em relação às camadas é mexer na opacidade delas. Então aqui, ó, esse quadrinho aqui em cima ajuda a gente a ainda nesse menuzinho aqui, a gente tem a possibilidade de alterar a opacidade dessa camada. Eu venho aqui em opacidade, ou opacity, e aqui quando eu clicar nessa setinha para baixo, ele aparece um scroll. E você consegue mexer na porcentagem, que está em 100%, ou seja, ela está aparecendo toda a imagem. Se eu venho aqui diminuindo, olha o que acontece, olha o que vai acontecendo com a imagem. A opacidade dela vai mudando. E ela vai ficando transparente. E vai aparecendo assim a camada de baixo, porque se eu deixo a de cima transparente, a de baixo aparece. Em 0%, ela desaparece toda e só aparece o branco. Tá? Se eu voltar aqui, ela vai aparecendo aos poucos. Eu poderia fazer isso só clicando aqui no número e digitando 50. Aí ela fica em 50%. Outra maneira que eu tenho de mexer na opacidade é vindo aqui no nome, e quando eu venho aqui, o cursor ele muda de forma, ele parece uma mãozinha com uma setinha. Então você clica com o botão direito e só arrasta para a esquerda para diminuir e para a direita para aumentar. Tá bom? Legal. Vamos mudar aqui para a gente ver esse conceito um pouco melhor. Eu tenho duas camadas aqui, uma em cima da outra. A de baixo vocês não estão vendo justamente porque tem uma sobrepondo a outra. Aqui eu consigo tirar a visualização da camada. E aí aparece a camada de baixo. Simples assim. Se eu quiser voltar à visualização, é só eu clicar nesse quadradinho de novo. Tá? Vamos tirar a opacidade dessa primeira imagem e ver como é que fica. Ó, eu vou apertar aqui a opacidade e vou diminuindo ela aos poucos. Vocês vão vendo que, ó, a imagem que estava embaixo, ela aparece. Começa a aparecer. Até que aparece tudo. Tá? Então, eu seleciono, ela está em 0%, eu volto aqui, ó, para 100%, ela volta inteira. Muito fácil esse conceito, galera. É só essa questão de opacidade mesmo da imagem.
O que mais que eu posso fazer ainda nessa área de camadas? Eu posso vir aqui e adicionar uma camada de preenchimento ou uma camada de ajuste. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de cada, tá? Você seleciona esse círculo que está metade preto, metade branco. E esse primeiro menuzinho aqui, que está separado por uma linha, são as camadas de preenchimento. Ou seja, eu clicando aqui, eu preencho a tela com uma camada. Eu preencho a tela inteira com uma camada. E aí eu posso vir aqui em cor sólida. E ele vai preencher a tela inteira com uma única cor. Eu vim aqui nesse seletor de cores e vou mexendo na cor que eu quero que apareça. Aqui também, ó, mudo a tonalidade e vou mexendo. Se eu quiser branco, se eu quiser preto, verde. E vai mexendo e clico em OK. Pronto, preencheu. Vou deletar essa camada para mostrar outra opção. Se eu quiser, venho aqui de novo. Se eu quiser adicionar um degradê, um preenchimento de tela com degradê, eu clico aqui e ele vai preencher essa tela com degradê. Aqui eu não vou explicar todas as possibilidades que você tem de fazer com degradê para a aula não ficar muito longa, tá? Mas basicamente você aperta aqui em cima desse degradê e você consegue selecionar as cores que você quer fazer o degradê. Se eu botar um verde, ele vai do verde para outra cor. E eu clico em OK e está feito o degradê. Tá? Outra possibilidade também é adicionar um padrão. Eu escolho qualquer padrão que eu quiser. E aí escolho e aperto OK. E ele preenche a tela toda com um único padrão. Beleza? Vamos fazer o seguinte aqui. Para a gente fixar todos esses conhecimentos, eu vou fazer um padrão, uma camada de preenchimento, só que eu vou deletar essa primeira camada. Deletei. Melhor, vou apertar Ctrl Z e vou só tirar a visualização dela, porque eu não quero usar ela agora, tá? Tirei aqui a visualização dela e seleciono a camada de baixo. Ela é uma foto. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar um preenchimento de cor sólida e vou escolher um azul. Um azul aqui, pode ser um azul claro. Deixa eu ver um azul melhor aqui. Isso. Esse aqui tá bom. E agora a gente tem uma camada de preenchimento por cima e uma camada embaixo com a foto. Eu vou tirar a opacidade desse azul e vou trazendo bem devagar com esse cursor para o lado esquerdo. Vocês vão ver como é que vai ficar. Como é que vai sendo o resultado da imagem. Porque eu estou tirando a opacidade do azul e estou revelando o que está embaixo. Pronto. Em 0% eu apaguei todo o azul. Em 100% tem todo o azul. Eu vou deixar aqui. Pronto. E aí eu começo a brincar mais com imagens dentro do Photoshop. O que eu fiz? Eu criei uma camada azul e botei em cima da camada da foto e criei uma composiçãozinha. Na verdade, eu só alterei um pouco a foto. Eu poderia mudar essa cor, clicando dentro do azul aqui,
duas vezes, dando 2 cliques. 1, 2. E aí eu posso alterar a cor. Eu seleciono a cor que eu quiser. Beleza? Vamos voltar. Eu tirei a visualização aqui, mas vamos voltar para a visualização. Selecionar de novo a cor. Vamos voltar para o azul. Esse azul escuro eu acho que fica legal para o que eu quero fazer. A opacidade está em 46% do azul. Se eu quiser mudar aqui, mas eu vou deixar em 46. Clico aqui, vou botar 45 para ficar mais redondo. Pronto, 45. E aí, eu vou apresentar a última ferramenta para vocês dessa aula, vai ser a ferramenta de texto. A ferramenta de texto é esse T aqui, no canto esquerdo. Clicou, e aí ela vai... É uma ferramenta de texto normal, como se fosse de outros programas que vocês já estão familiarizados. Clica, e ela vai aparecer esse Lorem Ipsum. Ele cria uma fonte, uma frase que é até famosa assim, entre os designers. Lorem Ipsum é só um exemplo. E aí você clica nela, seleciona e escreve o que você quiser. Sei lá, praia. Praia e sol. Aperto em confirmar. Beleza. Aqui foi criada uma nova camada de texto, como vocês puderam ver, praia e sol. Vou deletar essa camada, já que a gente não vai usar, tá? Foi criada uma nova camada, e aí eu seleciono, aperto a tecla V para conseguir mover o texto, mover a camada do texto. E se eu quiser mudar a cor desse texto, eu tenho que selecionar a ferramenta de texto, a ferramenta de texto horizontal, e aí clico em cima das palavras, né? E seleciono tudo. Venho aqui em cima, onde está a cor, e eu quero um branco. Isso. Clico OK, em confirmar. Pronto, ela transformou em branco. Eu venho, tecla V de novo para mover ela. E eu quero aumentar ela um pouquinho aqui, ó. Isso, foi demais. Aqui, tá bom. Pronto. Criei uma ferramenta de texto. Criei uma camada de texto, na verdade. Com tudo que a gente já aprendeu. Eu usei o texto, a opacidade e uma imagem, tá? Eu vou criar mais uma ferramenta de texto e para isso a gente tem duas possibilidades. A primeira é vindo aqui na ferramenta de texto ou simplesmente clicando na tecla T e eu aperto de novo aqui na tela. Como padrão, ela vai aparecer essa frase, só que a gente já escreve direto o que a gente quiser. Eu vou botar praia e sol, vou botar domingo. Domingo às 18 horas. Não, domingo é às 10 da manhã. 18 horas não tem praia. Domingo às 18 horas. E 10 horas da manhã. Aperto em confirmar. Aperto V para mover a camada. E aí eu vou diminuir, porque eu quero que isso centralize com praia e sol. E clico OK. Isso, vou mover aqui mais um pouquinho. Pronto.
Tá feito o nosso um exemplo bem fácil. Não é isso que eu quero que vocês produzam, eu só fiz isso para demonstrar as ferramentas na prática para vocês, tá? E a gente conseguiu fazer um postzinho bem pequeno, bem tranquilo, bem fácil, com pouquíssimas ferramentas, mas que já dá um resultado bem legal, né? Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, a gente vai produzir outra coisa, um post bem mais elaborado, que eu vou abordar outras ferramentas para você ter mais liberdade na criação. Então, se você chegou até essa aula, viu essa segunda aula, experimenta no seu Photoshop, vai experimentando as camadas de preenchimento, as camadas de ajuste, vai testando, vai entendendo como é que o Photoshop funciona. E na próxima aula a gente vai fazer um post que eu quero que você faça junto comigo, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado, galera. Grande abraço. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem mandar para mim, escrever aqui nos comentários. Eu preciso que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, para isso atingir o máximo de pessoas possíveis, tá? A ideia aqui é justamente trazer um conteúdo bem básico para quem não sabe. Então, se você já sabe, se você já mexe no Photoshop, talvez algumas coisas tenham te ajudado, alguns toques, mas se você não sabe, eu tenho certeza que isso te ajudou e que vai ajudar você a ter uma autonomia melhor aí na sua publicação. Beleza, galera? Então é isso. Até o próximo episódio. Tchau!